Bem-vindos aí de volta, canal Dicas do Instalador. Hoje, como você está vendo aqui, a gente vai falar sobre os defeitos relacionados ao fim de curso. A gente vai aprender a testar fim de curso, saber se o defeito é na placa, se o defeito é no sensor. Então, essas aulas aqui, essa sequência de aula, para mim é uma das mais fundamentais que tem da profissão. Por quê? Porque um técnico só fica experiente ao conhecer defeitos. Como assim, Vals, conhecer defeitos? Ele saber que certos tipos de defeito dá certo tipo de problema relacionado a certos componentes. Como, por exemplo, ou você vai fazer um diagnóstico de portão eletrônico. A pessoa fala, o meu portão tá batendo muito forte. Você já vai relacionar o quê? Como assim batendo muito forte? Não deve estar desligando. A central não deve estar desligando. O motor deve estar ali. O motor funciona, mas ele não desliga e bate muito forte. Então, eu já sei só dele falar, eu já sei do que é relacionado ali, mais ou menos, a qual os componentes vão ser relacionados. Se ele fala que o portão tá batendo muito forte, eu vou falar, a culpa sua é por causa da engrenagem. Ah, tá batendo forte porque a engrenagem tá quebrada. É porque o motor tá queimado. É impossível isso, entendeu? Então, por isso que aprender como funciona e certos defeitos, um exemplo. Um mecânico num carro, só de ouvir o barulho, ele já sabe qual peça tá com defeito. Como ele chegou nesse nível de experiência? Porque ele já presenciou esse mesmo defeito com esse mesmo barulho. De tanto consertar esse defeito com esse barulho, ele já identifica, antes de desmontar, ele já sabe qual peça. Com o motor de portão também vai ser assim em casos mecânicos. A gente vai comentar mais para frente quando chegar na parte de defeito mecânico. A gente hoje vai focar na parte de final de curso. Como a gente aprendeu? Como funciona o portão? Motor, central, final de curso. Por que final de curso? Desligar o meu portão. Se o meu portão. Deixa eu ligar ele aqui, ó. Deixa eu pôr na tomada, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu ligo o meu motor. Eu aproximo o fim de curso. O ímã no sensor. Ele vai desligar. Vou acionar de novo. Eu tô com o ímã. Se eu aproximar o ímã do sensor. Tem um exemplo aqui, ó. Ó, desligou, viu? Ó, meu ímã vai aproximar, vai desligar o motor, ó. Ó, o motor tá funcionando, o ímã tá aqui, eu aproximo o ímã do sensor, fecho o contato, aciona aqui na minha central, o contato fechado, a central aciona e desliga o meu relé, desligando a energia que vai para o motor. Essa é a função do fim de curso. A função do fim de curso, o nome já fala, fim de curso. É desligar o motor quando chegar ao fim do curso. A gente tem vídeo como regular, fazer essa regulagem de final de curso. Mas esse desligamento de final de curso gera defeitos. Como assim? Vamos lá para nossa primeiro aqui, ó. Vamos aprender então, ó. Eu tô vendo um sensor aqui de fim de curso. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Esse sensorzinho aqui, ó. Viu? Ó? Esse é um sensor RED. Mas eu aproximo um ímã, ele fecha contato, eu tiro o ímã, ele abre contato. Mas como que isso aqui funciona? Como assim? Eu vou te dar esse exemplo aqui, ó. Vamos partir para esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Você pode estar vendo aí na sua tela aí, ó. Esse exemplo aqui, ó. Viu? A gente está vendo aqui, ó. Viu? O sensor, o ímã aproxima, o sensor fecha contato, o ímã sai, o sensor abre contato. Como eu vejo aqui, ó, ele em estado sem o ímã, ele é contato normalmente aberto. Quando eu aproximo o ímã, os, as palhetinhas dele que tem lá dentro fica magnética, acionando, colando um no outro.
Esse é o exemplo que acontece lá dentro do meu sensor aqui, ó. É isso que acontece quando você aproxima o ímã do sensor. Ele fecha um contato. Então, vamos lá, então, já para a gente entender os defeitos aqui que acontecem, ó. Vamos pegar um defeito aqui relacionado a final de curso, ó. A gente está acompanhando aqui a nossa apostila do curso de portão eletrônico. Se você quiser adquirir essa apostila, eu agradeço, nos ajuda bastante a crescer mais, a criar mais conteúdo e melhorar o nosso conteúdo, porque eu ainda não vivo disso, eu dependo do meu trabalho, mas eu disponibilizo o meu tempo para ensinar vocês. Se não quiser adquirir essa apostila, não tem problema, não precisa adquirir, pode acompanhar nos vídeos. Então vamos lá então para um defeito aqui, ó. O cliente falou: o portão não desliga quando fecha ou quando abre. Qual é a probabilidade? Se ele não desliga, será que é o sensor? Pode ser. Sensor com defeito. Pode ser o ímã que ó, tá longe. Ou pode ser lá a ausência, o ímã cai, sai. Porque o ímã aqui, ó, fica nesse sentido assim, ó. O ímã fica preso na nossa cremalheira aqui, ó. O ímã fica preso na cremalheira, ó. O portão vai andando, quando aproxima aqui, ele aproxima do, do final de curso do sensor head e desliga. É assim que é o procedimento, ó. O motor vai rodando aqui na cremalheira, ele aproxima, desliga o motor. Com certeza, se você já está acompanhando os cursos aí, você já sabe mais ou menos como funciona um portão eletrônico. Então, o aproximar do ímã no sensor tem que desligar o meu motor, tem que desligar o relé, a central desliga o motor. Então, o defeito pode ser aqui ou pode ser na nossa central. Como que eu vou aprender aonde é esse defeito? Vamos comentar por mais defeito, ó. Geralmente ele está aqui, ó, não desliga. Vamos fazer um teste? Ó. Como é que você vai fazer um teste? Se está desligando ou não. Você vai acionar o seu motor, aproximar um ímã de um lado, se desligar, você vai acionar o motor de novo, aproximar o outro ímã. Se não desligar, nossa, eu estou aproximando o ímã, mas o motor continua funcionando, não desliga. Será que a culpa é o meu sensor head ou a central está com defeito? Tem casos que a central também fica com defeito. Como é que a gente testa direto lá na central? Vamos aqui para nossa central aqui, ó. Eu vou aproximar aqui, ó, da central. Isso, eu vou aproximar aqui do... Eu quero esses terminais aqui, ó. Os terminais do fim de curso aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui os meus terminais, ó. O que que eu sei aqui, ó? Eu sei que esses dois terminais, ó, é referente ao fim de curso de abertura, como já tá lá no esquemário dele, ó. Ele já tá escrito lá, FCA. Eu tenho outro lá, ó, FCF. Viu? Simplesmente eu vou fechar curta aqui, eu vou fechar um curto. Eu estou utilizando uma chavinha de fenda, eu vou fechar curta aqui, ó. O que que você vai fazer? Você vai ligar o seu motor com o controle. Eu vou ligar o motor e vou fechar curta aqui, ó, viu? Desligou o meu motor, eu fechando curto aqui nos jumpers aqui com a chavinha de fenda. Eu vou testar para o outro lado. Fechei o curto, funcionou, a gente sabe que não é culpa da central. Se você está fechando o curto aqui, ó, e mesmo assim não desliga o motor, então eu sei que essa central pode estar com um problema aí de finais de curso aqui, ó. A central pode estar com problema de finais de curso. Viu? A gente testou, a gente aprendeu aqui, ó, a testar direto lá na central. A gente aprendeu a testar direto na central. Mas eu posso testar também o final de curso, eu posso testar também utilizando aí um multímetro. Você vai utilizar um multímetro na escala de
continuidade, eu vou pegar a escala de continuidade, vou ligar a ponteira do meu multímetro aqui no sensor. O que que vai acontecer? O multímetro vai ter que apitar aqui, ó. Vamos ver se a gente ouve. Eu vou aproximar aqui, ó. Vou aproximar aqui o ímã, ó. Eu não sei se você está conseguindo ouvir. Vou aproximar assim, ó. Viu? Ó? O meu multímetro aqui, ó. O meu multímetro vai acusar, ó, quando eu aproximar o ímã do sensor lá, ó. Viu? Ó? Eu fechei meu contato, ó. Eu aproximo o ímã, assim eu consigo testar um sensorzinho aqui desse modelinho aqui, um sensor. Você pode testar com o multímetro. Mas se você aproximou o ímã, não desligou, você foi lá com a sua chavinha de fenda na central, desligou, você já pode saber que é o sensor aí magnético com defeito. Pode ser também o fio aqui, ó. Você vai acompanhar também o fio. Se for basculante, pode ter um fio quebrado, rompido. Pode ser também esse defeito aí de fiação. O que que a gente tem outro tipo de defeito aqui, ó? Portão variando no fim de curso. Ó, hora fecha, bate com força, hora fica pouco aberto. Pode ser sensor, mas provavelmente já não é culpa mais de sensor quando acontece isso. Eu coloquei aqui, ó, causa distância inadequada do ímã. Se o ímã está distante, pode estar falhando aí o campo magnético, ou o sensor também pode estar falhando. Mas geralmente, quando o sensor já dá defeito, o motor não desliga. Essa variação aí já foi comentado num vídeo anterior sobre capacitor. Pode fazer essa variação caso o motor não tenha freio mecânico. Caso tenha freio mecânico, não é culpa de capacitor, pode ser culpa também de problemas mecânicos do motor, pode ser culpa também do freio mecânico e pode ser culpa também da parte estrutural, motor pesado. A gente vai comentar mais para frente, que acontece também de fim de curso falhar. Não falhar assim, mas fim de curso ficar invariável. Fica variando, viu? Como eu coloquei aqui, ó. Hora fecha, hora bate com força. Poucos casos vai ser isso, mas pode acontecer também de fim de curso falhando aqui, ó. Em alguns casos de motores, ó, no caso do Pessininho antigo, as engrenagens da cremalheira são com engrenagem externa. Eu coloquei esse Pessininho antigo aqui, por quê? O que que acontece? Vamos ver aqui, eu tenho um detalhe aqui, ó. Eu tenho um detalhinho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. A gente tem fim de curso também, a gente tem fim de curso mecânico também. Como assim fim de curso mecânico? Vou te dar esse exemplo aqui, ó. Vou pegar esse tipo de exemplo aqui, ó. Viu, ó? Você tá vendo esse tipo de fim de curso que eu tenho aqui, ó? É um fim de curso mecânico. Por quê? Porque esse tipo de fim de curso, ele aciona uma chave micro. Como esse exemplo aqui também, ó, viu, ó? Ele aciona uma chave micro. Geralmente, fim de curso, o que é fim de curso mecânico? Que não utiliza o campo magnético. Ele utiliza um mecanismo. Nesse aqui, ó. Ele utiliza uma chave micro. Alguma coisa tem que apertar essa chave micro para desligar o meu motor. Geralmente é caso de motores basculante, motor de corrente. Usa esse tipo, muito raro, geralmente quase todos os motores aí, nossa, não, desculpa, quase todos os motores de portão eletrônico já vêm com sensor magnético. Na maioria vai ter sensor magnético. Vou pôr aqui, ó. Fim de curso também, eu posso ter sistemas de, eu coloquei aqui, ó, sistemas de encoder. A gente não vai tocar muito no assunto porque centrais de encoder já exige um pouco mais de habilidade, são centrais de inversoras de frequência, mas também não tem muito segredo também. Ao longo do seu aprendizado, você vai dominando também
a arte dessas centrais aí mais complexas. Você vai mexendo, você vai ter que encarar. Uma hora ou outra, você vai ter que encarar esse tipo de central e lidar com ela. Mas geralmente a gente já está aprendendo aqui, ó. Fim de curso de encoder. Portão fica aberto ou bate forte. Tá falhando o fim de imã, não tem sensor. É no encoder. Como é que eu vou resolver esse problema? Tentando fazer uma nova programação de percurso. O que causa esse tipo de problema? O motor está pulando os dentes da cremalheira. Fim de curso de encoder. O que é um encoder? É como se fosse um motor de passo. Ele conta as voltas ali que o motor dá na engrenagem interna ou no eixo, depende do modelo de motor. Motores PPA, ele conta a volta da engrenagem interna. Mesmo você colocando no manual, vai constar ali, vai mostrar na central que a engrenagem interna está girando. Ele calcula desse jeito. Se pular um dente da cremalheira, se acontecer isso aqui, um exemplo assim, ó, como ele calcula a rotação aqui, ó, eu tô andando aqui, ó. Opa, aqui, ó. A gente tem esse alinhamento aqui, ó, da engrenagem. Aqui, ó, viu, ó? Se tá girando aqui, ó, ele acompanha o giro da minha engrenagem, o encoder. Se pulou um dente, aqui andou, mas aqui não andou. Então ele começa a perder regulagem aí de fim de curso. Isso acontece muito no encoder, por isso que centrais de encoder tem que ter um bom alinhamento aqui, ó, na cremalheira e na engrenagem. Não pode, a cremalheira não pode ser ruim, o ferro não pode ser ruim, senão fica pulando o dente. Não pode pular dente num portão com uma inversora, com central de inversora de frequência. Eu coloquei mais defeito aqui, ó. Portão não programa percurso. Eu estou tentando programar, ele não programa. Qual que pode ser o defeito? Defeito no encoder. O encoder não está lendo o percurso ou defeito na placa ali também. Esse é o maior caso. Você está tentando programar, ele vai, não programa, ou está invertido. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Só para quem ficou no vídeo até agora vai ter essa atenção. Se você está instalando o motor, está tentando programar o percurso, ele não programa, está invertido. As rotações aí do seu motor está invertida. Tem que inverter. Isso no caso do motor flash. Inverta as suas rotações aí para ele começar no sentido certo para programar um percurso. Caso você está programando, perdeu o percurso, não programa, você vai verificar lá, geralmente, problemas no encoder. O encoder não está fazendo a leitura, a central não faz leitura, ela não faz leitura e não programa percurso. É raro, é muito difícil acontecer, mas acontece também defeitos desse jeito. O que eu tenho aqui? Ó, finais de curso híbrido. O que é esse final de curso híbrido? Que eu utilizo os dois sistemas, encoder e sensor head junto. Para ajustar o percurso, o que eu pus aqui? Talvez sua central lá perdeu o percurso, pulou o dente. Se você tem os dois mecanismos lá, o que você vai fazer? Você vai desligar a energia desse motor, religar de novo. O que eu coloquei aqui? Ó? Que programa o percurso automático? Não, não é que vai programar. É que ele vai relembrar a última programação de percurso. Ele perdeu o percurso porque pulou os dentes. Você vai desligar a energia, ligar de novo. Quando você ligar de novo, dá o primeiro comando, ele vai ler um sensor. Lendo um sensor, ele já sabe onde ele está. Ele já vai relembrar o seu percurso programado anteriormente. É por isso que nos kits de motor de portão flash que utilizam encoders, vem finais de curso, red no kit. Tem gente que não monta, não coloca, só deixa um. É preciso colocar os dois finais de curso, é mais fácil para o usuário lá resolver o problema. Então, no mais, a gente comentou aqui sobre problemas relacionados a
fim de curso, sensor RED. Nessa aula, óbvio que tem muito mais coisa a se aprender. Você pode treinar, tem vídeo aí mostrando como regular o basculante de corrente, como regular o final de curso aqui de RED, tem macete para fazer regulagem. Tem todo lá uma manha, certos detalhinhos, atentos aos detalhes. Você que está aprendendo agora, eu estou tentando te mostrar por experiência os defeitos que já eu peguei. A gente só aprende a consertar mediante a aprender sobre os defeitos. Se não desse defeito, eu não sabia como ia ser. Então, a gente só evolui, um técnico só evolui resolvendo defeitos de motor de portão. Por isso que no meu curso, lá no comecinho, eu já falei, existem dois tipos de técnico, dois. Aquele que só tira e põe e aquele que tenta identificar a causa do defeito. Você tem que aprender a ser um bom técnico assim, porque é assim que você vai resolver problemas. O próximo vídeo que a gente vai ver a gente vai comentar sobre os defeitos aqui, ó, relacionados a receptor de portão e aos defeitos relacionados a controle remoto. Então, no mais, espero ter ajudado a todos. Um obrigado e valeu!